Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Eduardo escolheu aquela casa porque era fácil de esquecer. Não havia nada nela que pedisse atenção. A fachada era comum, a rua silenciosa, os vizinhos distantes, o suficiente para não criar vínculos. Era o tipo de lugar que permitia dias iguais sem esforço. Nos primeiros tempos, a casa cumpriu bem esse papel. Eduardo acordava cedo, trabalhava, voltava para casa e dormia sem dificuldade. O silêncio era constante, mas não incomodava. Pelo contrário, parecia absorver os pensamentos antes que eles se tornassem cansativos. Com o passar das semanas, pequenas coisas começaram a falhar. Objetos apareciam fora do lugar. Não sumiam, menos apenas não estavam onde deveriam estar. Eduardo não se alarmava. Achava reconfortante não precisar lembrar de tudo. Às vezes, no meio de uma tarefa simples, vinha a sensação de que havia esquecido algo importante. Não um compromisso, algo mais básico. A sensação durava poucos segundos e desaparecia sozinha. Ele seguia. À noite, o sono vinha rápido demais. Não havia sonhos, apenas interrupções suaves. Eduardo acordava sem sustos, mas com a impressão de que o descanso tinha sido incompleto, como se parte dele tivesse permanecido acordada por engano. Com o tempo, tornou-se difícil reconhecer o próprio cansaço. Não sabia dizer quando estava exausto ou quando apenas não se importava. Em alguns momentos, parado no corredor, tinha a impressão de que o ar estava ligeiramente deslocado, como se tivesse acabado de se acomodar depois de uma presença. Nunca havia nada ali. Eduardo pensou em ir embora uma única vez. Abriu o guarda-roupa, puxou uma mala, ficou alguns minutos parado, tentando lembrar por que havia feito aquilo. Guardou a mala de volta. Naquela noite, dormiu profundamente. Na madrugada seguinte, acordou com o corpo pesado demais para se mover. Os olhos abertos, o quarto imóvel. Tentou respirar fundo e não conseguiu. No canto do quarto, a escuridão parecia mais espessa. Não era sombra, não era falta de luz. Pisco. O peso sumiu. O quarto voltou ao normal. Eduardo passou o dia convencido de que havia sonhado. Na noite seguinte, acordou em pé no meio do quarto. Não lembrava de ter se levantado. O canto escuro agora alcançava o teto. Algo dentro dele se movia devagar, como se estivesse se organizando. A forma era alta demais, curvada, com braços longos pendendo sem pressa. A cabeça se inclinou levemente, como se observasse. Eduardo tentou gritar. Nenhum som saiu. A coisa se aproximou. Um braço se estendeu. A pele era fina demais, esticada sobre algo que se movia por baixo. Os dedos eram numerosos, tortos, dobrando-se em ângulos errados. Ela tocou o peito dele. O mundo deu um passo para trás. Eduardo ainda respirava, mas algo essencial deixou de acompanhar o movimento. Pensamentos se desfazia antes de se formar. O quarto perdeu profundidade. O tempo falhou por um instante. Algo se acomodou onde antes havia vontade. Ele acordou no chão pela manhã, ofegante, convencido de que tinha sido um pesadelo, até ver as marcas. 5 impressões arroxeadas no peito, frias ao toque. Eduardo não dormiu na noite seguinte. Sentou-se na cama, luzes acesas, esperando o dia amanhecer. Quando o cansaço venceu, não houve sonho. Houve silêncio. Nos dias seguintes,
começou a sentir falta de si mesmo. Não de lembranças específicas, mas da sensação de estar inteiro. Às vezes, se ouvia falando e precisava de um segundo a mais para entender que a voz era sua. Arrumou a mala outra vez, desfez sem lembrar por quê. Na última noite, deitou-se ainda vestido, com a luz acesa. Não queria dormir. O corpo decidiu por ele. Quando abriu os olhos, estava sentado. Não lembrava de ter se levantado. O quarto estava igual. A mesma luz, o mesmo ar parado. Algo dentro dele, porém, estava quieto demais. Na manhã seguinte, a irmã entrou na casa, depois de dias sem resposta. Chamou por ele no corredor. Eduardo estava sentado na cama. Respirava, piscava. Quando ela disse seu nome, ele levantou o olhar. Não havia medo, não havia dor, apenas uma espera tranquila.